Bom dia, terceirão. Bom, eu mandei essa folhinha aí, mas mesmo assim eu vou gravar o vídeo dando uma explicadinha aí. É conteúdo que nós já vimos no ano passado, ok? É só jogar na fórmula, tirar os dados, ok? O título é soluções, ok? Nós vamos ver aí 3 tipos de soluções, 3 análises: concentração comum, que é em gramas por litro, concentração e quantidade de matéria, que é mol por litro, e título ou porcentagem em massa, ok? Que é expressa em porcentagem, tá? Esse conteúdo aí, basta ler o problema, né, e encaixar na fórmula, ok? No formulário, ó, aquilo que aparecer com índice 1 refere-se ao soluto. Lembra que solução é uma mistura homogênea, né? Numa solução tem o soluto, que é a substância química, e tem o solvente, né? Que é o que vai dissolubilizar esse soluto, ok? Normalmente o solvente é a água. Então, nos formulários, o que aparecer com índice 1, né, refere-se ao soluto, né? Aquilo que aparecer sem índice refere-se à solução. E o que aparecer com índice 2 refere-se ao solvente. Que nem aqui, ó, massa M1, massa do soluto, M2, massa do solvente. Aqui, ó, Mzinho sem índice, então é massa da solução, ok? Então vamos resolver o primeiro probleminha ali, ok? Determina a concentração em gramas por litro. Se é gramas por litro, ó, gramas por litro já vai ser concentração comum, então tu vai usar essa formulazinha aqui, ok? Então tu vai ler o problema, vai tirar os dados. Então é para determinar a concentração em gramas por litro, ok? De uma solução que tem 20 gramas de hidróxido de potássio. Então, ó, isso aqui é a substância química, ó, é a massa do soluto, então é M1, né? Em 950 centímetros cúbicos. Quando aparecer centímetros cúbicos, ml ou litros, isso é volume, ok? O volume, se você vê na expressão, ele é sempre dado em litro, que nem, ó, gramas por litro, né, ó, mol por litro, ok? Então, você vai ter que passar sempre para litro. Então, passando 950 centímetros cúbicos para litro, né, você vai dividir por 1000. Então, é 0,95 litros. Aí, basta jogar na fórmula, né? Concentração é igual a massa sobre volume. Então, a massa é 2, né? E o volume é 0,95. Então, substituindo ali, né, o M1 por 20 e o Vzão por 0,95, vai dar 21,05 gramas por litro, né? Como é que se interpreta isso aí, né? Eu vou colocar, digamos que eu tenho um recipiente, então eu vou colocar ali 25,05 gramas de hidróxido de potássio e depois vou acrescentar água até atingir 1 litro, ok? Questão 2. Qual a massa em gramas de uma solução de ácido sulfúrico cuja concentração é 80 gramas por litro? Ó, de novo, gramas por litro. Se é gramas por litro, essa é a concentração comum, correto? Então, você vai usar de novo a fórmula, né, do Czão igual a M1 sobre Vzão, ok? Tirando os dados, pergunta, qual a massa? Então, eu quero M1, né? Cuja concentração é 80 gramas por litro. Esse 80 gramas por litro é o Czão, correto? É o Czão aqui, tá? Em um volume de 1,2 litros. Então, o volume aqui é 1,2 litros, ok? Então, aqui já está em litro, eu não preciso passar nada. Então, é só jogar na fórmula. Então, o Czão é 80. Então, arranco o Czão dali e coloco 80, né? O Vzão é 1,2, né? Só multiplico o cruzado aqui e a massa vai ser igual a 96 gramas, ok? Terceira questão, ó, já está trabalhando agora qual a concentração em mol por litro.
Então, 100 mol por litro já é a concentração em quantidade de matéria, né? Voltando aqui, o que é essa quantidade de matéria? É o nosso Nzinho, ó. Essa primeira fórmula aqui é a definição, certo? Então, concentração em quantidade de matéria, que é simbolizado por um Mzão maiúsculo meio torto, é a quantidade de matéria, que é o número de mols, em 1 litro de solução, sob um volume, né? Aqui eu tenho a formulazinha do número de mols, ou da quantidade de matéria, que é pegar a massa do soluto e dividir pela massa molar, lembra? Pelo cálculozinho da substância química, né? Então, se eu tirar esse N daqui e no lugar do N eu colocar M1 e M, eu terei uma fórmula mais completa, onde colocará o M1 aqui, a massa molar aqui e o volume aqui, que é a fórmula que nós vamos mais usar diretamente aqui, ok? Então, voltando aí na questão 3, qual a concentração em mol por litro, né? Então, olha só, a concentração é mol por litro, então eu vou usar essa fórmula aqui, certo? Vou usar essa formulazinha ali, então, ok? Muito bem. Dados, né? Eu tenho ali, ó, 26,7 gramas de hidróxido de sódio, então isso é o M1, tá? Em meio litro de solução, então meio litro é o volume, tá? Na fórmula, ó, eu tenho o M maiúsculo padrão, tá? Isso aí é a massa molar, ó. Então, antes de colocar na fórmula, eu tenho que calcular sempre nesse exercício a massa molar da substância dada, que é o nosso cálculozinho. Então, na fórmula ali, ó, na fórmula tem sódio, né? Na fórmula tem oxigênio e na fórmula tem hidrogênio, né? Então eu vou pegar a massa do sódio, que é dado na questão, ou procura numa tabela periódica, né? Pego a massa do oxigênio, né? 16, e pego a massa do hidrogênio, que é 1. E multiplico pelas quantidades, né, de cada elemento na fórmula. Então eu tenho 1 sódio vezes 1, tenho 1 oxigênio vezes 1, tenho 1 hidrogênio vezes 1. Faz as multiplicações, vai dar 40. Aí é só jogar na fórmula. Então, o M1, né, é 26,7, então substitui. O cálculozinho fizemos aqui é 40, então no lugar do M põe o 40, vezes o volume, que é 0,5. Aí faz a matemática aí, e o valor é 1,33 mol por litro. Tá? 4. Determine o volume de água em ml de uma solução de hidróxido de amônio 0,5 mol por litro, contendo 30 gramas dessa substância. Então vamos lá. Pergunta. Ele está pedindo para calcular o volume, certo? Em ml, tá? Que é o 0,5? O 0,5 mol por litro. O 0,5 nosso é o M, né? Ó, é o nosso Mzão tortão ali, ó. É a concentração, né, por quantidade de matéria. Também pode ser chamada molaridade ou concentração molar, em termos mais antigos, ok? E eu tenho aqui a massa do soluto, a massa da substância é 30 gramas. Então, M1 é 30. Cálculozinho. Vou lá fazer o cálculozinho de novo, né? Na fórmula tem nitrogênio, hidrogênio e oxigênio. Eu tenho 1 átomo de nitrogênio, eu tenho 5 átomos de hidrogênio e eu tenho 1 átomo de oxigênio, ok? Então vai ficar 1 vezes 14, que é a massa do nitrogênio, 5 vezes 1, que é a massa do hidrogênio, né? E 16, que é a massa do oxigênio. Somando isso aí tudo, vai dar 35. Então é só substituir na fórmula. Ó, o Mzão torto é 0,5, né? O Mzinho 1 é 30. O Mzão tradicional, a massa molar é 35, né? E o Vzão é o que ele quer, né? Então multiplica aqui em cruz credo, ó,
Então vai ficar 0,5 vezes 35 vezes V, que é igual a 30. Né? Isola o V, faz a multiplicação aqui, resolve. Olha só, o resultado, sempre que você jogar na fórmula, sai em litros. Olha só, ele sai em litros, certo? Só que a pergunta é em ml. Então, para responder em ml, eu vou ter que multiplicar esse resultado que está em litros por 1.000. Então, o resultado dessa questão é 1.714 ml. Ok? Questão 5. Questão 5 aí, agora ele quer que calcule a massa. De novo, está falando em mol por litro. Então, de novo, vamos trabalhar com aquela fórmula ali. Ok? Então, aí ele está pedindo para calcular a massa. Ó, pediu para calcular a massa. Ele deu a concentração molar, ó, então o Mzão torto é 6,5 mol por litro. Ele deu o volume, ó, 1.200 centímetros cúbicos, que de novo agora eu vou ter que dividir por 1.000, então o volume é 1,2 litros, né? E eu tenho que calcular a massa molar, tá? Então a massa molar agora, cuidado aqui, ó. Eu tenho cálcio, fósforo e oxigênio. Eu tenho 3 cálcios. Cuidado quando tem parênteses. Aqui na frente eu tenho 2. Ó. Esse 2 multiplica aqui pelo fósforo. Aqui dentro tem um fósforo. Então 2 vezes 1 é 2. Então eu tenho 2 fósforos na fórmula. O oxigênio eu multiplico aqui. Ó. 2 vezes 4, 8. Então eu tenho 8 oxigênio na fórmula. Aí é só multiplicar as quantidades de cada átomo pelas massas dadas. Então a do cálcio é 40. A do fósforo é 31 e a do oxigênio é 16. Multiplicando e somando aí vai dar 310, ok? Então nós temos aqui que a massa aqui é 310, ok? Aqui nós temos a pergunta, ok? Então substituindo, ó, o Mzão é 6,5, o Mzinho é o que eu quero, o cálculozinho foi 310 e o volume 1,2, né? Aqui basta multiplicar tudo aqui, multiplica cruzado aqui e já tem o resultado. Então 6,5 vezes 310 vezes 1,2 vai dar 241 gramas, ok?